Bom, meu amigo, minha amiga, eu necessito passar para vocês agora, já no início desse curso, o que eu estou chamando aqui de dicionário técnico. Por quê, gente? É o seguinte, é, pessoas que vão assistir esse curso, elas podem ter diferentes backgrounds, diferentes profissões. Gerenciamento de mudança serve para tudo, literalmente tudo. Qualquer situação que você precise mudar, fazer alguma mudança que impacte outros, é gestão de mudanças. Às vezes a mudança é pequena, às vezes é média, às vezes é gigantesca. Então isso aqui serve para qualquer situação, gente. Eu uso o pano de fundo de projetos porque é onde eu sou especialista e é onde eu aprendi a usar o gerenciamento de mudanças. Mas isso se aplica para qualquer coisa, gente. Tá bom? E o que eu já disse no vídeo anterior, exceto, gente, mudanças da organização inteira, uma fusão da empresa, sabe? Demitir a metade dos funcionários, né? Eu espero que não aconteça com vocês. Aí é uma coisa maior e eu não, como eu nunca passei por isso na prática, eu prefiro não falar. O meu foco acaba sendo o quê? Projetos de melhoria. Então, caso você não seja especialista, não tenha feito um curso comigo sobre projetos, eu preciso deixar esse vídeo para você. Já você, meu amigo, que já fez o Yellow, ou Green, ou Black, ou mapeamento de processo, algo desse tipo, mapeamento nem tanto, porque não tem tudo aqui não. Mas se você fez Black ou Green, não precisa ver esse vídeo, tá? Pode parar aqui e seguir adiante. Então, gente, eu vou passar aqui para vocês um dicionário, um resumo, tá? Das principais palavras técnicas ou diferentes que eu posso usar, para que você não se perca no caminho. Então, com relação ao pessoal envolvido, gente, eu vou falar muito sobre líder do projeto, dono, grupo, stakeholders, liderança. O que é cada um deles? Líder do projeto está bem claro, né? Mas não custa nada repetir. Eu estou supondo que você é o líder de um projeto de melhoria e eu estou dizendo para você o que você poderia fazer durante as fases de um projeto. Então, quando eu falo líder do projeto, eu estou falando com você, certo? Mais ninguém, você. Ah, mas eu não sou o líder do projeto. Sim, mas você está envolvido na mudança, não está? Então você pode considerar isso como projeto. Não tem problema. Dono do processo. É o seguinte: você está fazendo um projeto de melhoria, um estudo de melhoria, alguma coisa, e você está fazendo isso numa área em que existe um dono. Em uma fábrica, no escritório, sempre tem um gerente responsável pela área, não tem? Ele é o dono do processo. Ah, mas a gestão de mudança impacta três áreas. Eu vou escolher aqui dono do processo. Você vai escolher o que for gerente dos três ao mesmo tempo. Que vai ser, por acaso, por exemplo, pode ser um gerente geral, pode ser um diretor. Mas ele tem que ser responsável por todas as áreas. Precisa envolver o gerente da área e chamar ele de dono do processo? Também. Só que um gerente vai ser dono de uma área, outro gerente vai ser dono de outra, e o diretor vai ser dono das duas. Os três são dono do processo. Ah, só estou fazendo na minha área mesmo, junto com o meu gerente. O seu gerente é o dono do processo. Ok? Grupo de trabalho. Aqui, pessoal, é um ponto que você tem que ter atenção, porque é o seguinte: a gente vai fazer gerenciamento de mudanças, basicamente, em três perfis diferentes, principalmente dois. Um é o grupo de trabalho que vai te ajudar a fazer o projeto de melhoria, e esse grupo você tem que envolver ele do início ao fim, o tempo inteiro. Sem ele, sua vida vai ficar muito difícil na realização de um projeto. Eu vou chamar sempre de quê? Grupo de trabalho, time de trabalho, sempre algo ligado a trabalho. Já os key stakeholders é o que quer dizer stakeholders? Partes interessadas. Que chave. Ou seja, eu vou pegar aqui o principal stakeholder, que no nosso projeto de melhoria é sempre o dono do processo. Ele é o stakeholder. Pode ser que você tenha que colocar algum outro gerente ou um diretor acima dele, alguma coisa como key stakeholders. Mas nunca, sempre vai estar o dono do processo junto. E pelo menos ele. Ou algum outro gerente, algum outro diretor que tiver um relacionamento muito direto, muito próximo com a área que você está atuando. Certo? E stakeholders. Quando eu falo stakeholders, eu estou falando do grupo do trabalho, do que stakeholders, de todas as partes que são impactadas diretamente ou indiretamente. Então aqui é todo mundo que é impactado diretamente ou indiretamente. Certo? Ah,
eu vou mandar para 5 gerentes, preciso mandar as mensagens, as comunicações para todos os funcionários desses gerentes, é uma questão de alinhamento inicial. Seria bom você mandar para um monte de gente, mas tem efeito colateral. Eles começam a questionar muito, pode gerar um problema. O que é que pode acontecer muito? Você manda para os stakeholders, os líderes, os gerentes, e ele manda para o time deles. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente, tá? Liderança. Quando eu falo assim, você tem que falar com a liderança. Quem é que é líder, gente? É o líder que está envolvido no projeto ou que recebe impacto dele. Qualquer gerente, gente, é um líder. O seu chefe é um líder. O diretor é um líder. Então, quando eu falo em liderança, eu estou falando de cargos hierárquicos de gerência, que pode ter 1, pode ter 10. Então, todos eles são líderes, tá certo? Então, não é só o seu chefe diretamente. E não é só o dono do processo. Liderança é mais do que isso. Ok? Sobre a metodologia, gente. Aqui a gente tem o Lean Six Sigma, que é o método que a gente usa para fazer projetos de melhoria, certo? Se você não conhece Six Sigma, é uma metodologia de caráter investigativo, que a gente investiga primeiro o que está acontecendo, descobre a causa raiz, depois identifica a melhor solução, implementa e controla. Como é que eu faço esse sequenciamento? Através do que eu chamo aqui de DMAIC. Definir, medir, analisar e de improvement, melhorar e controlar. Poderia usar o PDCA? Poderia também, não tem problema nenhum, certo? Ainda mais aqui. E no nosso curso eu vou usar o DMAIC. Tipo assim, na fase definir, gente, eu recomendo que você faça isso e isso. Na fase medir, faça aquilo. Usando essa e essa ferramenta. E assim por diante. PMI, gente, PMBOK estão juntos. PMI é Project Management Institute. Tá? Que é uma empresa sem fins lucrativos, maior do mundo em gerenciamento de projetos. E o PMBOK é o guia de melhores práticas que tem no PMI. O que é que a gente faz aqui? Eu falo de vez em quando sobre isso, porque tem alguns aspectos sobre gestão de projetos que eu gosto de abordar aqui. Okay? Quais são as ferramentas técnicas, tá, gente? Eu estou falando de ferramentas técnicas do projeto, mas que você precisa saber. Contrato do projeto, que é o quê? Nada mais é do que um alinhamento com a liderança, principalmente o dono do processo, sobre a sua proposta de fazer um projeto de melhoria. É um contrato oficial? Tem empresa que pega um papel literalmente com a assinatura embaixo. Mas muitas vezes é só um e-mail mandando a confirmação, tá ok. Mas o contrato lá tem todos os detalhes. Então, isso vem de onde? Do gerenciamento de projetos. Escopo do projeto. Escopo, pessoal, quando você escuta essa palavra, pense um pouco em área, tá? Qual é a área que vai abranger o meu projeto de melhoria? Começa onde, termina onde, quais são as pessoas envolvidas, qual o time, certo? Então, é mais ou menos, é isso, né, sobre escopo do trabalho. Linha de base do projeto. Se eu chegar a usar essa linguagem, tu quer dizer o seguinte: qual é o indicador atual que está agora antes do projeto? Qual é a linha de base? Ou seja, qual é o indicador atual? Qual é a métrica? Qual é a porcentagem de defeito que está agora? Qual é a porcentagem de reclamação? Quais são as pessoas envolvidas nesse momento? Linha de base é tudo que está no início do projeto, que pode ser alterada com o tempo, sem problema. DMAIC, gente, eu acabei repetindo aqui dos dois lados, tá, gente? Desculpa, eu já falei sobre isso. Então, a gente pode seguir adiante. Ferramentas medir. Na fase medir, eu falo muito em mapeamento de processo. Caso você não estude isso, é o quê? Eu entro numa área que eu não conheço, como funciona o processo, vou conversando com as pessoas, vou pegando documentação existente e vou criando literalmente um sequenciamento de atividades que representam o processo da fábrica ou do escritório. Eu estou mapeando, estou andando e entendendo o que está acontecendo. Certo? Brainstorming. Brainstorming nada mais é do que uma tempestade de ideias que muitas vezes você junta um time para pegar ideias de pessoas, inclusive de background diferente, tá? Para poder coletar o máximo possível de informação. E aí eu uso o brainstorming em praticamente todas as fases do projeto, se eu quiser. Plano de coleta de dados. É o seguinte, eu não estou investigando a causa raiz do problema, inclusive até causa raiz é importante definir, né? Causa raiz é aquela causa que geralmente, comprovadamente, está gerando o problema. Aí eu chamo de causa raiz. Porque existem causas intermediárias. Essa que eu estou falando é da raiz.
E o plano de coleta de dados é para coletar dados, de alguns dados do processo que eu mapeei, para quê? Para verificar se eles são causa raiz ou não do meu problema, que eu estou tentando melhorar. Ação de contenção. O que é que acontece? Muitas vezes você está fazendo um projeto e o indicador está gerando um grande impacto para outra área, para outra empresa ou para o consumidor final. Então, você pode fazer o seu projeto com calma? Pode, mas você precisa estabelecer ações de contenção para evitar que o efeito do problema siga adiante. Então, você vai baixar um pouco a temperatura, baixar a poeira, porque quando você coloca uma ação de contenção, o problema deixa de ir lá para o cliente final, por exemplo, e você consegue fazer seu projeto com mais calma. Isso é uma ação de contenção. Capabilidade, gente. Capabilidade é o quê? É uma palavra bonita de falar o problema, de uma forma técnica. Porcentagem de defeito, quantidade de reclamações. Existem outras capabilidades, tá? Mas não vem o caso aqui. Na fase analisar, gente, ferramentas da qualidade. Basicamente, eu estou falando das 7 ferramentas clássicas. Desculpa, gente. 7 ferramentas clássicas da qualidade. Eu estou falando de Pareto, Boxplot, um monte de ferramentas gráficas. E são muito simples de entender, certo? Eu acho que você já deve ter visto uma ou outra. Tá? Boxplot, gráfico de barra, gráfico de pizza e assim por diante. Ferramentas estatísticas são ferramentas que você precisa usar softwares estatísticos ou então fazer cálculos imensos para chegar numa análise estatística. Muitas vezes a gente faz até inferência, ou seja, eu pego uma pequena quantidade de dados e consigo imaginar como está a população. Vou me aprofundar nisso? Claro que não, né, gente? Não em gerenciamento de mudança, mas no meu treinamento de Black, com certeza, e de Green. Ferramentas na fase melhorar, gente. Eu falo de testes piloto. O que é isso? Antes de implementar qualquer ação, eu faço um piloto controlado, ou seja, um teste pequeno, em baixa escala, e vou testando, acompanhando e aumentando o seu volume. Isso vai me ajudar, inclusive, muito no gerenciamento de mudanças. Tá bom? Análise de risco. Uma coisa está ligada à outra. É você fazer ações para mitigar o risco, reduzir o risco e, quem sabe, até eliminar de uma coisa inesperada aconteça. Que aconteça, tá certo? Ou seja, você faz uma análise de risco sobre o cenário atual e analisa o que pode acontecer de errado e já pensa, inclusive, em colocar ações agora para quando você implementar não ter mais esse risco. Tá? Isso tem tudo a ver também com o gerenciamento de mudanças. E na fase controlar, eu falo muito sobre plano de controle, que é o que, gente? Um plano, literalmente, pode ser uma planilha em Excel, em que dentro eu coloco algumas ferramentas que vai garantir a sustentabilidade das ações que eu implementei na fase melhorar. E os 2 exemplos que eu mais uso é a questão do uso do controle estatístico de processo, que é o CEP, e Pokayoke, que são ferramentas que você usa para evitar que o ser humano cometa falhas. Você tem uma série de Pokayoke na sua casa. Você quer que eu dê 2 exemplos rápidos? A máquina de lavar funciona se você abrir a tampa? Alguém pode levar um choque, inclusive, né? Então, quando você abre a tampa, ela desliga. Isso é um Pokayoke. O que mais? A resistência da sua casa, gente. O sistema de amperagem, como é que fala? Os disjuntores da sua casa. É um Pokayoke. Se aumentar o pico de corrente, ele desliga automaticamente para proteger a sua residência. Certo? E assim por diante. Ok, pessoal? Só algumas palavrinhas aqui que eu estou usando porque eu não sei o nível de conhecimento que você tem ao ver este curso. Legal, pessoal? É isso. Muito bom, muito obrigado. E vamos para o curso. Tchau, tchau.